Uday Veloso, Nova Friburgo, 28 de novembro de 1941, mais conhecido por seu nome artístico Benito de Paula, é um cantor, compositor, pianista e escritor brasileiro. É conhecido pelo seu samba característico que começou ainda quando era jovem e cantava em hotéis e boates no Rio de Janeiro, onde não tocava um gênero em específico. Foi convidado por um amigo a tocar em Santos, onde veio a levar a sua carreira no estado de São Paulo. Fixou moradia e formou família em São Paulo, onde desenvolveu sua carreira, tornando-se o grande símbolo do samba paulista. Entre os anos 70 e 80 obteve grande fama, chegando nos dias de hoje a ter vendido 50 milhões de discos, sendo o quinto maior vendedor de discos do Brasil. Além do Brasil, vendeu discos em outros países, gravados em idiomas como espanhol, francês, italiano, finlandês, alemão e outros, com um total de 4 milhões de discos vendidos na Europa. Possui mais de 35 discos gravados, tendo parte importante de sua obra sido relançada em CD, devido ao seu tão grande êxito. Nascido em Nova Friburgo em 28 de novembro de 1941, Uday Veloso é filho de José Veloso, um ferroviário na estação Leopoldina, e Maria Suenken, os quais também tiveram outros 12 filhos. Era uma família de origem humilde. Seu pai descendia de ciganos rom e sabia tocar de maneira amadora diversos instrumentos de corda. Ele tinha um bloco com o nome de Quem é Bom Não Se Mistura e um grupo regional. Vendo ele tocar, Uday aprendeu também alguns instrumentos. Já sua mãe era trineta de Johann Karl Schwenk, imigrante alemão do eleitorado do Palatinado que chegou ao Brasil junto com outros para participar como mercenários da Guerra da Cisplatina. Uday Veloso obteve fama nacional como Benito de Paula, nome que foi escolhido por ele e Alfredo Motta, um grande incentivador de sua carreira que o convidou quando tinha entre 15 e 16 anos para cantar no Hotel Avenida, localizado na Rua Dante Laginestra, no centro de Nova Friburgo. Inicialmente escolheram para Uday o nome artístico Benito, ao qual posteriormente adicionaram de Paula, com o propósito de italianizar o nome do cantor. Aos 17 anos foi servir ao exército no Rio de Janeiro. Morou no Morro da Formiga, na Tijuca, zona norte da cidade, onde foi croonê de boates, principalmente na Boate Balalaica, em Copacabana, no entanto recebia pouco. Certo dia, um casal amigo o convidou para ganhar o dobro em São Paulo. Benito continuou a tocar piano em casas noturnas de Santos e na cidade de São Paulo, assim como na Catedral do Samba, no bairro do Bixiga, onde frequentemente se apresentava. No ano de 1956, ainda jovem, inicia sua vida fonográfica com a Companhia de Portinho e sua orquestra, com a canção própria Final, e deste ano até metade da próxima década, faz composições e aparições enquanto tocava em boates pelo Rio de Janeiro. Em 1966 lança 2 músicas suas em um disco compacto pela gravadora Continental, no qual incluía a primeira de 1956 de um lado, e Bem Feito em outro, sendo que a primeira teve acompanhamento de Portinho e sua orquestra e a segunda, com o acompanhamento de Os Brazos. Em 1968 outro compacto foi gravado. Nesse, havia além de uma música sua, Canção para o Nosso Amor, uma gravação de Andança, da cantora Beth Carvalho. Nos primeiros exemplares deste compacto, ainda havia o seu nome de batismo, Uday Veloso, na capa, mas logo depois mudou para o seu nome artístico no qual ficou conhecido Benito de Paula. Com isso, pouco tempo depois entregou 3 novas músicas para um disco em conjunto com outros artistas, cujo nome era Para Você. As músicas eram Mocidade e Alegria, Mestre e Natal no Brasil, além de também gravar uma composição de J.M. Ferreira e Marisa Saboia, Espera. A música Canção para o Nosso Amor rendeu a Benito a principal trilha sonora da telenovela Nino, o italianinho da TV Tupi de 1969, além da própria do disco. Ainda nesta época sua música era de um ritmo que se assemelhava com rock e soul, do estilo Roberto Carlos, e românticas melancólicas. No mesmo ano, entregou composições e letras para outros artistas como Rony Von em seu disco A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais. A canção Foi Bom. Em 1970, lançou o disco compacto Ei John, Faça de Mim Uma Ilha, que concorreu e ganhou o prêmio Chico Viola do mesmo ano, dado pela TV Record. E em decorrência disso, em 1971 a gravadora Copacabana o convidou para gravar um LP como croonê, cujo nome foi Benito de Paula, no qual foram incluídas Jesus Cristo Roberto e Erasmo Carlos, Azul da Cor do Mar Tim Maia, e Apesar de Você de Chico Buarque. Por essa última música foi censurado de tocar no rádio e teve os discos recolhidos de lojas.
Neste mesmo disco também interpretou 4 composições de sua autoria, entre elas Violão Não Se Empresta a Ninguém, que foi a música que acabou puxando a vendagem do LP, sendo essa em 1972 a 66ª música mais tocada nas rádios. Logo após a histórica apresentação de Benito no programa do Chacrinha, ainda na extinta TV Tupi, Chico Buarque, em meio às gravações para o LP da trilha do filme de Cacá Diegues, Quando o Carnaval Chegar, sairia de casa para o estúdio assoviando a melodia. Bastara uma única audição da música para que a memória musical prodigiosa de Chico registrasse imediatamente letra e melodia da canção. Mais curiosamente ainda, depois de um momento no caminho, o cérebro de Chico começou a lhe oferecer, espontaneamente, variações sobre a letra original de Benito de Paula, no mais conhecido estilo buarquiano, a essa altura já consolidado. Chico aproveitou os músicos presentes na sessão daquele dia para fazer um registro de sua versão da música. A gravação não veria a luz do dia, ficando fora da versão final do disco, e Chico acabou nunca apresentando ao compositor. O seu segundo LP, Ela de 1972, levou algumas de suas faixas para outros lugares, como os Estados Unidos. Mas em 1973 estourou nas paradas de sucesso com o terceiro, Um Novo Samba, em cuja capa já aparecia com seu bigode e cavanhaque, cabelos longos, além de correntes, brincos, pulseiras, etc. O grande sucesso desse disco foi a música Retalhos de Cetim, que se tornou a segunda mais tocada em todas as mídias do ano, sendo seu maior sucesso até então. Neste Um Novo Samba, Benito criou seu estilo próprio de tocar samba, mas isso gerou muita polêmica entre alguns dos críticos na época, que começaram a denominar o que ele fazia de samba-joia, ao combinar o samba tradicional com piano e arranjos românticos e jazzísticos. Porém este samba-joia não agradou Benito, que nunca deixou de citar isto como um termo pejorativo, já que o mesmo se identifica como sendo do gênero samba. Sendo impulsionado por Retalhos de Cetim, Benito se tornou um dos grandes nomes da canção brasileira dos anos 70. Esta mesma composição lhe abriu as portas para o sucesso no Brasil e no exterior, tendo sido gravada por Jair Rodrigues, pela orquestra de Paul Mauriat e pelo guitarrista americano Charlie Byrd, figurando também entre as composições selecionadas pelo historiador Jairo Severiano como um dos maiores sucessos do ano de 1973. O compacto simples havia vendido mais de 150 mil cópias. Em 1974 lança mais um LP, intitulado Gravado ao Vivo, e que continha mais músicas que entraram para as mais tocadas do ano, entre elas tendo Beleza que Você é Mulher, Além de Tudo, e sua outra grande música que é quase sempre associada ao seu nome, Charlie Brown. Essa música levou 5 anos para ser composta, sendo iniciada em 1969, ano em que Benito estava morando em uma pensão italiana em Santos, onde os outros moradores liam a revista do Charlie Brown. Quando Benito questionou sobre o que se passava na revista, se encantou com o personagem e então fez a música que se tornou uma das mais tocadas no ano de 1974. No mesmo ano, Roberto Carlos lança o seu 14º álbum de estúdio pela gravadora CBS, contendo como faixa número 2 a música Quero Ver Você de Perto, sendo ela uma música do Benito que não havia sido lançada em nenhum disco até então. Também gravou a música Último Andar para a trilha sonora nacional da novela O Espigão da Rede Globo, exibida entre abril e novembro do mesmo ano. No ano de 1975 lançou 2 LPs. Um destes era disco de carreira, e contava com mais sucessos que foram tocados na época, entre eles sendo Vai Ficar na Saudade, Não Precisa Me Perdoar, e Bandeira do Samba, todas indo para as mais tocadas do ano. Neste mesmo disco havia uma música em homenagem a Ataúfo Alves, como dizia o mestre, grande inspiração para Benito, e também outra homenagem, que era Sanfona Branca, feita para Luiz Gonzaga. Benito era um amigo de Luiz Gonzaga, desde que se encontraram pela primeira vez no banheiro em uma caravana de artistas em Brasília planejada por Silvio Santos. Luiz Gonzaga também fez uma música para Benito, Chapéu de Couro e Gratidão, do seu disco Chacutuba. Gonzaga chamava-o de Meu Filho Postiço. No mesmo ano foi apresentador do programa Brasil Som 75 da TV Tupi de São Paulo, que resultou em um disco lançado no mesmo ano, no qual apresentou alguns de seus convidados, entre eles Elisete Cardoso, Vando e Bebeto. Nesse disco lançou mais um sucesso na época, Mulher Brasileira, uma música que também é normalmente associada a ele. Em uma das vezes que saiu do estúdio de gravação do programa, encontrou Adoniran Barbosa, que lhe deu um papel com metade de uma música feita e pediu para Benito continuar.
A Benito continuou em música e depois junto com Adoniran a entregaram para o grupo Os Três Morais com o título Não Precisa Muita Coisa. No mesmo ano, ao lado de Elisete Cardoso, Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Jorge Benjor, Bete Carvalho, Sônia Santos, Quinteto Violado e Cláudia, integrou a delegação brasileira que participou do Festival do Midem, Mercado Internacional de Discos e Editoras Musicais, na cidade de Cannes, na França. Ainda em 1975, lançou a música Charlie Brown no exterior, que obteve grande sucesso, a ponto de Chico Buarque referir-se a Charlie Brown como se fosse personagem real. Em 1976 ainda continuou e lançou um disco com o nome Brasil Som 76, mas logo foi substituído por Elisete Cardoso, sendo este disco não muito distribuído. Porém lançou um disco de carreira, que contou com 3 músicas que mais uma vez se tornaram sucessos de rádio, e eram Tudo Está no Seu Lugar, música feita para sua mãe e família, Do Jeito que a Vida Quer, outra homenagem a Ataúfo Alves, e Maria Baiana Maria, que rendeu um compacto simples só para essa canção. Com todas essas músicas ganhando fama a cada disco lançado, Benito é indicado ao Troféu Imprensa de Melhor Cantor do mesmo ano, concorrendo contra Roberto Carlos e Chico Buarque, e acaba ganhando o troféu. Também faz sua primeira aparição no Globo de Ouro, com a música Vai Ficar na Saudade, rendendo um videoclipe no mesmo ano. No ano de 1977 lançou uma música no seu disco Benito de Paula, intitulada De Osso Duro de Roer, onde fazia uma clara declaração de que ainda estava vivo, pois os que o chamavam de brega cafona e fora de moda, também haviam dito que Benito estava com leucemia e que até mesmo havia morrido. Esses críticos criaram a rotulação pejorativa de samba joia, para o tipo de música que Benito fazia, sempre existiram como dito antes, mas a cada momento se tornavam mais frequentes com o passar do tempo que ele se tornava mais famoso, mas ele nunca deixou de se defender, chamando-os de donos do samba. No mesmo disco havia a música de Tombar Caminhão e Proteção às Borboletas, que também foram para entre as mais tocadas do ano. Além de também ter feito Assobiar ou Chupar Cana, uma música que foi feita para os atores, esportistas e outros que ganharam notoriedade na TV, que se aventuravam como intérpretes musicais e se dizendo cantores e compositores. E de certa forma, pessoas que usavam sua imagem pública para opinar sobre temas variados. Benito usa como alvo principal Pelé, pois já tinham uma certa hostilidade verbal, retratado na música Coisas da Vida de 1975. Em 1978 lançou com o seu LP com músicas que em bastante tempo não foram para as mais tocadas do ano. Isso se deu pelo motivo de que com o passar do tempo, elas começaram a se tornar mais romântico-melancólicas, assim como no início de sua carreira nos anos 60. Mas apesar disso, ainda haviam músicas animadas como Ave de Rapina e Viva o Sol, que tornou o tema de abertura do seu programa que teve anos 2 anos depois. Chegando em 1979, o disco que muitos ouvintes chamam de Desencontro por ser a primeira faixa é lançado. Neste disco conta com músicas românticas e com um ritmo bem melancólico, como pode-se observar nos nomes Se Eu Pudesse Madrugada, Olha Nós Aí e a música Pau de Arara, que tem uma quase imperceptível crítica ao governo e à situação do sertão. Mas mesmo assim ainda possui músicas animadas como Vamos Cantar e Som do Meu Cavaquinho. No mesmo ano gravou com o grupo Demônios da Garoa a música trilha sonora A Vida é Dura, que era o tema do personagem Vitor Valentim da novela Tititi da Rede Globo. Os anos 80 do Benito de Paula se dão principalmente por uma constante mudança de gravadoras e por um considerável declínio do artista, onde começa a perder lugar na mídia de maneira constante. Também é uma época onde o seu samba, nas primeiras partes da década, é bem mais calmo do que na década anterior. Mas mesmo assim é uma época de muitas músicas que agradaram o seu público fiel, que continua a recordar muito dessa época, sendo sua fama sempre relacionada com os anos 70. Em 1980 lança um disco que não seguia muito o ritmo dos outros últimos anteriores, e sim algo diferenciado, como um samba animado e com letra triste. Neste disco haviam músicas como Quero Ver Você de Perto, agora com ele cantando ao invés de Roberto, De Quem é Essa Morena, música dele junto com Chico Anísio, Havia Festa e nossa homenagem feita como tributo para Vinícius de Moraes, que havia falecido em julho do mesmo ano. Ainda em 1980 foi convidado por Silvio Santos para começar as gravações de outro programa onde seria apresentador, agora na TVS. O programa era de entrevistas de cantores, que seriam entrevistados ao mesmo tempo que cantariam. O nome do programa era O Som do Brasil, e tinha como música tema Viva o Sol de 1978.
Devido a problemas supostamente orçamentários, o programa não foi muito além, e mais tarde foi colocado como um especial Benito de Paula. Neste mesmo ano, de forma súbita, a gravadora Copacabana cancelou todos os contratos com Benito, após o lançamento do disco. Em 1981, com a Copacabana fora das produções, Benito faz um contrato com a WEA para que lançasse o seu novo disco. Neste disco conseguiu voltar para as mais tocadas das mídias com a sua música, Ah, Como Eu Amei. Além dessa grande fama, haviam outras músicas que agradaram bastante o público seu, como Um Dia Vai Chegar e Preciso Te Encontrar. Em 1982 lança mais um disco pela WEA, e nesse disco, rendeu mais uma música sucesso, apesar de não ser tão grandioso quanto a anterior, que foi Sonho em Preto e Branco. As outras músicas do disco ficaram em conhecimento em sua maioria, para os fãs do cantor, como Radamés e Chorei. Sua música, que ainda estava no 4º lugar das mais tocadas do ano, Ah, Como Eu Amei, vai para a trilha sonora nacional da novela O Homem Proibido da Rede Globo. Em 1983 lança seu último disco pela WEA, com o nome Bom Mesmo é o Brasil, que assim como a Copacabana, cancelou os contratos com o cantor. Neste disco, o ritmo, gênero e música em si é totalmente diferente de todos os seus discos anteriores, pois segue um funk em sua maioria. Essa mudança repentina não agradou muitos dos seus ouvintes, tanto que é um dos menos comprados, sendo difícil de achar nos dias atuais. Mas ainda assim haviam músicas no antigo estilo, como Vovó Clementina e O Xerife e o Bandido. Neste mesmo ano foi o grande auge do Clube de Amigos do Benito de Paula do Litoral Santista, um dos, se não o maior, clube de fãs ouvintes do Benito em todo o Brasil. Neste ano sua direção era presidente Rose de Paula, vice-presidente Luiz Caymmi e a diretora Maruda Bitra. No disco que lançou no ano de 1984, Que Brote Enfim o Rouxinol que Existe em Mim, havia feito um contrato com a RGE. Neste disco uma música ganhou destaque, Amigo do Sol, Amigo da Lua, uma música com teor inocente e puro, que ganhou bastante fama e depois foi parar como trilha sonora da telenovela da Rede Globo, A Gata Comeu. Além dessa música haviam outras como Sigo Te Amando Fonte Nova, e Lagartixa Também Muda de Cor, que acredita-se ser uma espécie de indireta devido à sua letra. Em 1985, lança o seu disco com o nome Nação, disco onde faz muitas críticas e defende algumas pautas. Por exemplo, em sua música de primeira faixa que tem um nome homônimo ao do álbum, faz uma crítica aos extermínios, falta de direitos e de terra dos povos nativos brasileiros. Também fez uma música para marcar a redemocratização do Brasil depois da ditadura militar, tanto que o nome da música se dá por Nova República. O disco contou com a participação especial da dupla Tunico e Tinoco na música Caminhante, e também contou com o Grande Otelo, na música Samba de um Não Dá. No ano de 1986 lança um disco só instrumental, onde haviam clássicas como Retalhos de Cetim, Ela Madrugada, Sonho em Preto e Branco, Tudo Está Mudado, e até mesmo a sua última famosa, Amigo do Sol, Amigo da Lua. Depois de lançar o disco, a WEA já não tinha mais contrato com ele. Também grava com Luiz Gonzaga a canção Viva Meu Padim no álbum Forró de Cabo a Rabo do cantor nordestino. Em 1987 lança um álbum pela gravadora Copacabana mais uma vez, o seu nome era Quando a Festa Acabar, porém o disco não teve êxito, sendo difícil de encontrar nos dias de hoje. No disco haviam músicas como Quando a Festa Acabar e Vale o que Está Escrito. Esse disco marca o fim de uma era, pois ficou 3 anos sem gravar nada depois de seu lançamento, e isso nunca havia acontecido, de ficar um ano sequer sem lançar um álbum desde quando começara sua carreira. Apesar disso fez muitas apresentações, e cantou a música principal do disco no último programa do Chacrinha, em 2 de julho de 1988, devido ao falecer do apresentador no dia 30 de junho. Os anos 90 foram os seus últimos anos de exposição nacional durante um longo período que viria pela frente, foi uma década onde lançava um disco a cada 2 anos. Em 1990 lança pela gravadora RCA Victor o disco Fazendo Paixão, onde tivemos a sua última música que estourou nos rádios, que tinha um nome homônimo, música que foi uma produção de Chico Rock e Carlos Cola, e não Benito como de costume. A música teve um videoclipe que foi gravado na ilha de Paquetá, Rio de Janeiro. Além dessa música, ainda tiveram outras como A Vida é Bonita Sem Você, Cigarra Marrom, e Pedaços de Carinho. No dia 30 de abril de 2021, em uma livestream no Instagram de seu filho, revelou não gostar muito do álbum, e disse que fora a decisão da gravadora a letra das canções.
2 anos depois, em 1992, lança o álbum A Vida Me Faz Viver, o seu último pela gravadora Copacabana. O disco contava com músicas como Eu Não Aguento Mais, que parece ser uma espécie de desabafo do cantor, como se mostrava na época. O disco teve sua maior exibição no programa da Rede Globo Almanac junto a César Filho. Nesta época o seu visual estava diferente do comum e de antes do último álbum. Agora o seu cabelo estava mais curto, com um formato menos bagunçado, bigode e barbicha feitos etc. Apesar do disco não ter tido nenhuma música de estouro, uma das faixas, Meto o Pé na Porta, foi regravada por outros artistas como Gian e Giovanni. Em 1994 lança o disco Pode Acreditar novamente e pela última vez com RGE. O disco foi apresentado no programa Jô Soares 11h30 no dia 16 de agosto de 1994, onde cantou uma das músicas do álbum, O Amor é um Jogo. Neste álbum havia como última faixa a música Senna Nosso Campeão, em homenagem a Ayrton Senna, o piloto de Fórmula 1 brasileiro que morreu em um acidente provocado durante uma de suas corridas. Também teve a participação especial de Chico Anísio nas músicas O Amor é um Jogo e Choro de Homem, sendo a última apresentada em um dos episódios de Escolinha do Professor Raimundo. O disco tinha um ritmo muito parecido com os seus anteriores do começo dos anos 70. No mesmo ano lançou 2 singles foram lançados Por Amor e Viva Meu Padim para Luiz Gonzaga. E então em 1996 lançou o disco e também em CD Baileiro pela Paradox Music, que continha músicas como Dignidade de um Otário e Sentimento de Amor. Benito não lançaria nenhum outro LP ou CD nos próximos 13 anos, pelo motivo de que nenhuma gravadora o chamava para gravar. 24, morou durante 10 anos na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, no tradicional bairro de Jaguaribe. No segundo semestre de 1997, iniciou-se como um escritor ao publicar o livro de contos Cantos e Contos do Benito de Paula. No ano de 1998 participou do projeto 6h30 no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Na ocasião, apresentou-se com a pianista Carolina Cardoso de Menezes, sendo este o último show da grande pianista. Por essa época Paulinho Mosca regravou com grande sucesso Retalhos de Cetim. Na primeira década do novo milênio, Benito de Paula desaparece de todas as mídias e raramente aparece em uma entrevista ou programa musical. No ano 2002 o grupo de pagode Revelação regravou com grande sucesso Do Jeito que a Vida Quer. Neste mesmo ano foi lançado o livro Velhas Histórias, Memórias Futuras, editora UERJ, de Eduardo Granja Coutinho, livro no qual o autor fez várias referências ao compositor. Nesse mesmo ano ele cortou o cabelo ao nível de um pouco além acima do ombro, além de deixá-lo novamente bagunçado. Também começou a raspar o bigode e cavanhaque. Em 2003, Do Jeito que a Vida Quer com o grupo Revelação, foi uma das músicas mais tocadas em emissoras segmentadas de pagode no Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Neste mesmo ano, Alcione, no disco Alcione ao Vivo 2, regravou Retalhos de Cetim, um dos maiores sucessos do compositor. Nesse ano, no programa Calouros em Delírios da CNT com Pedro de Lara, Benito tirou totalmente o bigode e cavanhaque, deixando o cabelo curto até a nuca, o que causou estranheza entre o público. No ano de 2004, apresentou-se em show na Lona Cultural João Bosco, no Rio de Janeiro. E em 2008 o grupo mineiro Samba de Rainha, composto só por mulheres, regravou Retalho de Cetim no CD Vivendo Samba. Após 13 anos sem gravar, Benito lançou em 2009 pela M-Music seu segundo CD e primeiro DVD ao vivo gravado no Vivo Rio, uma das maiores casas de show do Rio de Janeiro. Na ocasião gravou os maiores sucessos da carreira e 4 composições inéditas, sendo elas Quero Ser Seu Amigo, gravada anteriormente em 1975 por Aguinaldo Timóteo, Pagode da Cigana Ficar Ficamos e Unidos de Tom Jobim, um tributo ao maestro. Entre os sucessos apresentados destacam-se Retalho de Cetim, Mulher Brasileira, Tudo Está no Seu Lugar, Beleza que é Você Mulher, e Charlie Brown, além de Como Eu Amei de seus irmãos Ney e J. Veloso, e Me Dê Motivo Michael Sullivan e Paulo Massadas, acompanhado pela banda composta por Jorge Cardoso, direção musical, Ney Veloso, violão o sobrinho Cauã Veloso, cavaquinho Theo Lima, bateria Edu, baixo Luiz Felipe, violão de 7 cordas, Ivanildo Pirulito e Esguleba, percussão Jussara, Jurema, Jefferson e Nélio, back vocal, e o filho Rodrigo Veloso ao piano.
No DVD também foram incluídas Bandeira do Samba, Do Jeito que a Vida Quer, como dizia o mestre, assoviar e chupar cana, se não for amor, osso duro de roer, Maria Baiana Maria Sanfona Branca, e Violão Não Se Empresta a Ninguém. Em 2011, ao lado de Arnaldo Antunes, Alcione, Leci Brandão, Bete Carvalho, Tânia Maria, Zé Cabaleiro, Verônica Ferriani, Cida Moreira, Fabiana Cosa, Diogo Nogueira e Milena participou do CD homenagem a Nelson Cavaquinho intitulado Uma Flor para Nelson Cavaquinho, lançado pela gravadora Lua Music, no qual interpretou a faixa Rugas de Nelson Cavaquinho, Augusto Garcês e Ari Monteiro. No ano de 2012 fez uma participação especial em um show do grupo Revelação na Arena HSBC no Rio de Janeiro. Cantaram 3 grandes sucessos do cantor, sendo eles Além de Tudo, Retalhos de Cetim e Charlie Brown. Em 2013, Fernando Haddad entrou como prefeito de São Paulo e enviou uma intimação de que iria desapropriar e demolir a mansão de Benito no Morumbi, onde vivia há mais de 30 anos, para a construção de uma linha de metrô, projeto que começou com o ainda prefeito Gilberto Kassab. A prefeitura disse que iria indenizar com R$500 mil, o que não valia o total da casa segundo Benito, que na época teria pagado bilhões de cruzeiros. Benito tentou negociar enquanto foi atrás de outra casa. Comentou bastante disso no programa À Tarde é Sua com Sônia Abrão, dizendo que quando chegou a intimação, pensou até mesmo em suicídio. A casa foi desapropriada e ele conseguiu uma indenização de R$1 milhão, e com isso comprou um apartamento em Jardins, onde foi morar com o filho Rodrigo. Também teve sua música de sucesso Mulher Brasileira regravada pelo filho Rodrigo Veloso para a novela Dona Xepa, da Rede Record. Muito triste com a perda de sua casa, e devido ao ibope dado pela Sônia Abrão que fez com que lembrassem dele, em 2016, sendo convidado pela gravadora 74 Music, Benito lançou um novo álbum musical, Essa Felicidade é Nossa, com suas 10 faixas e com a participação especial de Fernanda Takai. O disco teve sua grande apresentação no programa De Noite com Danilo Gentili na SBT, onde cantou algumas músicas e mostrou o seu novo disco. Em 2018, ano de eleições, numa entrevista à revista Serafina da Folha de São Paulo, foi perguntado sobre se havia costume de votar, e Benito respondeu que, não, eu nunca votei. Votar pra quê? Detesto política, sou anarquista, no bom sentido. No final de 2019, o seu filho, André Veloso, de 36 anos, veio a falecer de causas não divulgadas em privacidade da família. Depois do luto, em 2020, junto ao seu filho Rodrigo, que iria lançar um álbum seu, fizeram uma música em homenagem a André, intitulada Lágrimas no Meu Sorriso. Logo depois do começo da pandemia de Covid-19, por precaução, Benito raspou sua cabeça e barba. Também passou a fazer, com a ajuda de seu filho Rodrigo, Livestreons, onde canta os seus maiores sucessos junto com seu filho. No dia 3 de agosto de 2021, nasceu Aurora, filha de Rodrigo com sua esposa Carolina Belezi, sendo a primeira neta de Benito. E em 12 de novembro do mesmo ano, lançou um single com o filho Rodrigo, intitulado O Infalível Zen, e no dia 28 do mesmo mês um álbum completo com o mesmo nome. Para comemorar os 80 anos de Benito, foi feito um álbum contando com seus maiores sucessos cantados por ilustres artistas como Jussara Marçal, Tereza Cristina, João Bosco, Xande de Pilares, entre outros. Em 4 de julho de 2023 lançou o single anunciando um novo EP, junto com o filho Rodrigo. A canção se trata de Parabéns Pra Você do grupo Fundo de Quintal. Discografia. Final. Final bem feito. Uda e Veloso. Benito de Paula. Nino, o Italianinho. Ei John, faça de mim uma ilha. Benito de Paula. Ela. Violão Não Se Empresta a Ninguém. Um novo samba. Gravado ao vivo. Benito de Paula e seus convidados, Brasil Som 75. Coletâneas. Desde Brasil, Benito de Paula. Seleção de Ouro. Os grandes êxitos de Benito de Paula. O melhor de Benito de Paula. Melhores momentos. Grandes sucessos de Benito de Paula. 20 super sucessos Benito de Paula. Raízes do samba. Perfil Benito de Paula. Identidade Benito de Paula. O talento de Benito de Paula. Retratos Benito de Paula. Eu Sou o Samba. Bis, Benito de Paula. A discografia de Benito de Paula foi iniciada de facto em 1971, com o álbum Benito de Paula, apesar de ter lançado anteriormente outros compactos. Benito é o quinto maior vendedor de discos do país, com a marca de 50 milhões de discos.